você quiser. Então, beleza. Fala, pessoal. Aqui é Thiago Fernandes, CEO da Autofosse. Hoje nós estamos começando nosso primeiro episódio de uma série de vídeos que nós vamos lançar no decorrer dessas semanas, com orientações e dicas sobre como o mercado automotivo, como a sua concessionária pode lidar com esse Covid-19. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre como organizar a minha concessionária nesse processo de tratativa do Covid-19. E para esse episódio, nós fizemos um convite especial ao Heraldo Bastos. Ele é consultor do mercado automotivo há mais de 30 anos, mas já já eu falo mais um pouquinho sobre ele. Para início, eu vou compartilhar agora minha tela com vocês para exibir o material que nós criamos para esse episódio, tá? Então vamos nessa. Esse aqui é o nosso primeiro episódio, como organizar a minha concessionária durante o Covid-19. E para isso nós convidamos o Heraldo Bastos. Tudo bem, Heraldo? Tudo bem. Legal. Heraldo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua experiência no mercado automotivo como consultor durante todos esses anos que você vem atuando. Fique à vontade. Obrigado, Thiago. Meu nome é Heraldo Bastos, estou aí no mercado há quase 30 anos, com trabalhos principalmente na área comercial, na área de desenvolvimento de pessoas, com suporte também, consultoria na gestão de negócios e na implantação, logo que começou no Brasil, da F&I na Fiat F&I. Durante toda essa trajetória, viemos implantando e desenvolvendo projetos aí na área de pós-venda e fazendo um trabalho principalmente de formação em cima do capital humano para que assimile, uma maior assimilação na questão dos novos tempos, do novo comportamento, daquilo que se pede. Perfeito, show de bola. A gente está no home office, né, Heraldo? Então, eu estou na minha casa, você está também na sua residência. Isso faz parte desse processo todo de estratégias de contingenciamento do Covid-19. Mas vamos para frente. Então, nesses últimos dias, a contar da semana passada para cá, a gente está vendo muito na mídia, principalmente em todos os grandes canais de divulgação e principalmente divulgação de informações de mercado automotivo, que a Covid-2019 chegou para abalar basicamente todo aquele esforço que o mercado automotivo estava desenvolvendo do ano passado para cá, e todo aquele fôlego, toda aquela energia que estava sendo desenvolvida e aquela esperança que nós tínhamos de definitivamente sair da crise automotiva dos últimos anos, parece que tudo isso foi muito abalado com a chegada do Covid-19. Então a gente está vendo coisas do tipo: produção dos carros no país deve recuar 4%. Sherry cancela as demissões e adota layoff em Jacareí. Decisão tomada para que a greve não se torne a coisa mais complicada. Coronavírus é um soco no queixo da indústria automotiva que sai da crise. FCA para a produção, Ford também, e assim sucessivamente. E aí você que é concessionário, você que é dealer, deve estar se perguntando: e agora? O que é que a gente vai fazer? Montadores estão parando, férias coletivas, talvez demissões. As pessoas dentro de casa, o fluxo de vendas, consequentemente, vai cair bastante. O pós-venda, precisamos compreender o que nós vamos fazer, já que as pessoas não podem ir até a concessionária, ou a concessionária, algumas vezes, em regiões do país, nem isso estão podendo fazer, que é o leve trás. Mas é para isso que nós estamos aqui. É justamente para conversar, trocar ideias, né, sobre que saídas nós podemos ter para todos esses grandes problemas que devemos enfrentar nas próximas semanas. E aí, o primeiro tópico que a gente vem tratar nesse episódio é sobre como organizar o time da concessionária durante esse Covid-19. O que é que sua concessionária pode aproveitar durante todo esse tempo de contingenciamento para desenvolver, tá? Então, Heraldo, vamos falar sobre esses 4 tópicos aí. Eu gostaria que você iniciasse falando um pouco sobre trabalho remoto, como deve ser trabalhado, tá? O uso de ferramentas digitais no atendimento, prospecção e relacionamento com os clientes. Qualificação profissional, eu gostaria até que você desse mais ênfase até nesse ponto, aproveitando que o pessoal está em casa. E o início do desenvolvimento de um planejamento estratégico para as concessionárias, até porque essa crise pode durar 90, 120 dias e
o mercado automotivo deve criar um plano de ação para agora e para o após Covid-19. Fique à vontade, Heraldo. Bom, essa é uma situação que pegou-nos, claro, de surpresa. Por outro lado, isso obriga-nos, de certa forma, a desenvolver um comportamento através de uma resiliência, aumentando a nossa resiliência, desenvolver um comportamento que faça uma conexão maior com frente a esses desafios. Aliás, o aprendizado humano sempre foi muito relacionado diretamente à questão do desafio, as tentativas e erros, e assim fomos consolidando, de certa forma, para que nós pudéssemos chegar ao degrau da competência inconsciente. Uhum. E, portanto, o fazer hoje o enfrentamento dessa questão é, sem dúvida alguma, uma grande oportunidade para aquilo que já estava se acenando no horizonte. Estarmos dentro mesmo do mundo digital, né? Porque nós já fazíamos pequenos ensaios no comportamento de venda e de compra de automóvel, e agora isso favorece demais, acelera esse processo para que as pessoas e todos nós que estamos envolvidos, e principalmente aqueles colaboradores diretos dentro da concessionária, passem a ter não só um pensar como algo no futuro, mas como uma ponte que já se nos apresenta para nós nesse momento. A questão do trabalho remoto. A gente sempre disse e foi preconizado a questão do atendimento digital, a questão do atrativo dos leads, da prospecção e dos contatos, e que o grande gap, o que se pedia de imediato, era que se fizesse esse contato de forma mais rápida. E hoje a gente pode aqui afirmar que de forma mais próxima ainda do que imaginava. Então, hoje o trabalho remoto favorece profundamente essa interação em tempo quase que real, imediato, né? Porque do mesmo ponto de vista em que nós, os profissionais, aqui estamos com maior disponibilidade para tal, nós também entendemos que todos aqueles, os prospects, os leads, também possuem o tempo suficiente para fazerem as suas pesquisas. Acredito que isso até aumenta um pouco mais o número de pesquisa e que, né, de outras marcas e outras concessionárias, o que cresce também a nossa responsabilidade em fazer um atendimento com muito mais qualidade para que efetivamente ele seja esse diferencial. Então, o trabalho remoto vai nos propiciar atender uma demanda, né, de instantaneidade, de comodidade, que até então a gente tinha, mas de um lapso de tempo muito maior. Hoje é mais imediato, contato mais real, em tempo real, mais próximo. Isso tudo favorece aquilo que nós entendemos como um atendimento personalizado, que, inevitavelmente, é a grande sacada do momento, como tem sido aí, tentando buscar tratar cada cliente não como um cliente, mas como o cliente. O Heraldo, muito interessante o que você falou agora, até porque a gente trabalha na Autoforce com 3 tipos de concessionárias, né? A gente chama a concessionária 1.0, que é analógica, que não desenvolve bem os canais digitais, o relacionamento com os usuários dos seus showrooms digitais, e essa concessionária sobrevive apenas dos potenciais clientes que vão até o showroom físico. Imagine como está uma concessionária dessa hoje, numa situação, num quadro de contingenciamento de pessoas que estão sem poder sair. Deve estar gravíssimo. E nós temos a concessionária 2.0, que é aquela concessionária que investe no digital, né? Aquela concessionária que tem o seu showroom, que tem suas campanhas de links patrocinados, que tem um bom relacionamento com os prospects e leads através dos canais de redes sociais, que utiliza ferramentas de gestão de leads, e por aí vai. Essas concessionárias que desenvolvem o modelo que a gente chama de 2.0, a maioria delas tem uma central de encantamento de leads, tem um BDC, possuem um de perseguição. Essas concessionárias que se prepararam, não por conta da crise, mas sim pela mudança do modelo de negócio, com a Covid-19, claro, tem uns impactos, nós sabemos disso, mas com Covid-19, essa concessionária permite que o trabalho remoto, ou seja, o home office do time de vendas online, seja possível.
Contrariamente daquela concessionária que não investia, não acreditava, e agora todo o seu time de vendas está dentro de casa, e não existe canais digitais para poder atender e se relacionar com os clientes. Já o modelo 3.0 que a gente chama aqui é virtualização, né? Seria o e-commerce de carro, as pessoas comprando o carro pela internet ou adquirindo serviço de forma tão simples e prática como adquirir um produto da Amazon. Mas ainda não chegamos lá, né? Talvez, depois de todo esse coronavírus e a aceleração da mudança de hábito dos consumidores, esse modelo 3.0 esteja cada vez mais próximo da realidade. Serão episódios da próxima temporada do segmento automotivo. Mas fantástico. Agora, sobre ferramentas de uso para essas concessionárias digitais, o que você imagina? Eu só queria fazer uma colocação em relação a outro ganho fantástico em cima disso que você está falando. Essa mudança de comportamento favorece, porque um dos maiores fatores de objeção, sem dúvida alguma, é o atendimento, por mais personalizado que ele fosse, no entendimento da dor específica de cada cliente, que é o que nós buscamos entender, ou passar para ele essa percepção de que ele está sendo ouvido, que ele está sendo único nesse canal, agora fica bem mais fácil de realizarmos isso. Quer dizer, se trata de levar a concessionária até o cliente e com um atendimento para que ele se sinta personalizado, né? E com isso, Tiago, a gente elimina algo que faz parte da natureza humana, que é a síndrome do anonimato. Não é verdade? Nós, quando chegamos a um showroom, por mais que tenhamos sido agendados, ou que já tenhamos um contato já firmado, nós somos um entre vários que ali estão, e vamos obedecer, de alguma forma, uma sequência para esse atendimento. E há um lado positivo quando se leva a concessionária dessa forma e se faz esse atendimento. É bem uma coisa que a gente combate diretamente, anula, de certa forma, o complexo da síndrome do anonimato. Então, esse é um fator fantástico que a gente pode retirar desse momento que estamos vendo. A questão você me perguntava do uso da qualificação profissional ou das ferramentas digitais? Vamos para a qualificação profissional, depois eu volto para as ferramentas digitais. Perfeito. Vamos lá. A questão da qualificação profissional, outro ganho fantástico, né? Hoje, os colaboradores das concessionárias estão em casa, em home office, e que a objeção que sempre se teve em relação ao treinamento indoor era exatamente fazê-lo além do expediente, do horário de expediente. Então, a gente tinha o cansaço físico, a gente tinha o ônus material disso tudo, e o aproveitamento, a capacidade de apropriação daquilo que era colocado ficava sempre muito baixa. Por mais dinâmico que os processos se tornassem, ficava. E muitas das vezes feito dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Quer dizer, mais uma sobrecarga daquela rotina. Quer dizer, isso hoje nós conseguimos ver como um valor. Ele está em casa, obrigatoriamente está no home office, também vemos como o melhor momento para os treinamentos. Fazer a hora que ele puder, achar conveniente dentro da comodidade e que a gente possa disponibilizar uma qualificação profissional melhorando o comportamento. Seja tais quais conteúdos de matemática financeira, de técnicas de negociação, né, do próprio atendimento, na percepção das oportunidades de negócio, no entendimento perfeito sobre uma análise comportamental do cliente, né, consolidando cada vez mais a importância de um CRM, de toda essa carga de informações para que possa se desenvolver ou apurar uma visão, um comportamento mais analítico. Isso é verdade, Heraldo. Os profissionais do setor de vendas durante esse período de contingenciamento devem aproveitar todo esse tempo, assim como também os profissionais dos outros setores, para se qualificar. Ao meu ver, os profissionais do mercado automotivo, que estão na área de vendas ou pós-venda e de relacionamento com os clientes, precisam desenvolver habilidades, como a gente estava até conversando antes desse webinar, habilidades básicas, como você mesmo até falou, sobre noções financeiras,
atendimento ao cliente, prospecção e encantamento, né? Além de também compreender de marketing. Se foi uma coisa que a gente bateu bastante no início desse ano, foi que todo profissional hoje de vendas precisa entender de marketing e todo profissional de marketing precisa entender de vendas, não é o que a gente está chamando de vendarketing. Então, os profissionais do segmento automotivo que lidam diretamente com vendas, com relacionamento com o cliente, apresentação de produto, é a hora de eles começarem a entender sobre marketing digital, sobre estratégia, sobre os indicadores, porque o futuro do profissional do mercado automotivo é um profissional que a gente chama de híbrido. É um profissional que entenda do comercial, de relações interpessoais, mas também que entenda das estratégias de marketing, dos indicadores, dos processos. E da outra forma também é verdadeiro. O marketing que muitas vezes está numa sala fechada, fazendo suas leituras, desenvolvendo suas campanhas, mas não tem o contato com o cliente, e fica justamente nas hipóteses, precisa agora compreender sobre o cliente, compreender sobre relacionamentos interpessoais. Então, essa é a hora. Essa é a hora de os profissionais se especializarem e desenvolver esse currículo que é tão, digamos assim, básico e tão necessário para o mercado automotivo, mas por todos esses motivos que você falou logo no início desse ponto, não é desenvolvido. É falta de tempo, é cansaço, é a necessidade de deixar tudo por conta da concessionária. A concessionária tem que prover tudo isso, o funcionário não vai atrás. Mas agora você tem internet, você tem tempo e você tem justamente o conforto do seu lar. Porque esse A profissional... instantaneidade e a comodidade. Correto, correto. Então, perfeito. Qualificação profissional, extremamente necessário. Sobre o uso de ferramentas digitais, que é uma coisa inerente à concessionária 2.0, uma concessionária que precisa estar atendendo bem seu cliente, desenvolvendo relacionamento e apresentando seus produtos e serviços da melhor maneira, são 3 coisas que ela precisa ter, né? Ela precisa ter uma ferramenta capaz de oferecer uma experiência de relacionamento em compra diferenciada. Isso vai desde um showroom digital e, mais do que nunca, o showroom digital é necessário e importante durante esse contingenciamento, já que o cliente não vai mais ao showroom físico. Nossa, é a hora mais importante de você ter seu showroom digital organizado, limpo, com atendimento dedicado, com a instantaneidade de resposta que você acabou de falar. E para isso você vai envolver outras ferramentas digitais. Você vai envolver um chat, um live chat, é uma pessoa respondendo, você vai utilizar canais do WhatsApp e à noite talvez até você utilizar chatbot. Mas além de tudo isso, você precisa ter a ferramenta de gestão de todos esses potenciais clientes, que é justamente a ferramenta de gestão dos leads, a carteira dos vendedores. Eles precisam agora respeitar muito mais, e mais do que nunca, mais uma vez, todos esses leads que já tinham, e eles negligenciavam o relacionamento e atendimento, e agora vão ser cada vez mais escassos, e os que chegarem, eles precisam tratar com muito respeito todos esses leads, com a estratégia de tratativa hoje, para depois só colher no final dessa crise, né? Então, ferramentas digitais, super importante para a concessionária 2.0. Para 1.0, cara, o que a gente pode falar para 1.0, né? Tá na hora. Aproveita todo esse período de home office, de contingenciamento, para desenvolver uma estratégia onde a gente entra no planejamento estratégico agora, Heraldo. Aproveita esse período, você que é uma concessionária que, talvez por falta de tempo, talvez por achar que não tem recursos suficientes, essa é a hora de, no seu planejamento estratégico, crise e pós-crise, desenvolver os seus canais digitais para se tornar uma concessionária 2.0. Você tem que atualizar os drives do seu modelo de negócio para o 2.0. O que é que a gente pode falar um pouco mais sobre planejamento estratégico, Heraldo? Falando da concessionária 1.0 e 2.0. Qual é a tua visão sobre isso? Bom, Thiago, outra coisa importantíssima dentro do planejamento estratégico é que as concessionárias, com a melhoria, né, do seu capital humano, com a qualificação mais apurada, sem dúvida alguma, diminui a miopia natural, muitas das vezes, de enxergar as oportunidades grandes de negócio, né? Então, ao mesmo tempo em que a carteira de cliente ela vai ficar bem mais fiel, bem mais rica, né?
dentro do canal do número de informações a respeito, mas o mais importante, começa a se criar uma grande consciência da importância de tudo isso. E aí, obviamente, dentro de um planejamento estratégico do treinamento que pode ser continuado, deve ser continuado, é também no que diz respeito ao oferecimento de serviços, né? O pós-venda, então, como um grande business, hoje dentro das concessionárias, indubitavelmente vai se posicionar e vai ter o seu papel de grande relevância, né? Principalmente pelo relacionamento com o cliente ter se tornado tão mais sólido, as inúmeras oportunidades hoje dentro do pós-venda, né? De capitalizar, de recursos, enfim, de gerar receitas adicionais tão importantes no momento hoje da concessionária, isso, sem dúvida alguma, vai começar a produzir os seus frutos muito mais de imediato do que imaginávamos nesse trabalho que vem sendo feito tão a passos largos, mas ainda vai capengando, né? Legal. Outra coisa... Pois não, Tim? Não, pode falar, tranquilo. E outra coisa que eu vejo importante é aquilo que vai acontecer, sem dúvida alguma, com planejamento estratégico. A lealdade dos clientes pela proximidade cada vez maior, pelo entendimento, e isso se cumprindo esse ciclo de compra do cliente que começa até que ele tenha uma idade economicamente e que ele pode ainda ou fazer o seu financiamento ou comprar o carro, quer dizer, o cliente vai estar preso a esses vários ciclos de troca aí a cada 3 anos, em média, e a lealdade dele para com as concessionárias, para com as... Legal, muito bom. Eu andei conversando com alguns dos nossos clientes no decorrer da semana passada para cá, e perguntando sobre o que eles estavam fazendo em termos de planejamento, né? O que o mercado automotivo está fazendo hoje em termos de se preparar para passar por essa crise. Interessante que muitos falaram sobre, primeiro, cortar alguns custos desnecessários, ponto. A diretoria, junto com o Tato, que precisa compreender rapidamente quais são aqueles custos que são desnecessários e são, de alguma forma, fixos e podem ser cortados. Segundo ponto, precisa se garantir uma geração de caixa reserva. Terceiro ponto, precisa se investir ou não desinvestir na parte digital, manter o showroom digital funcionando, manter esse relacionamento, porque vai ser o único canal que os clientes vão ter. E o quarto ponto, que tem muito a ver com o que a gente falou agora há pouco, que é justamente a qualificação. Então, no decorrer dessas conversas que eu tive essa semana, foi: a gente precisa reduzir os custos, temos que ter uma reserva de caixa para ultrapassar por essa crise, temos que ter um showroom digital funcionando para manter o relacionamento e atendimento, e o quarto ponto, temos que aproveitar esse período todo para qualificar nossos profissionais. E aí, eu acho que resume tudo isso que a gente falou nesse tópico. Vamos para o próximo agora. Nosso próximo tópico é sobre: devo manter o atendimento aos consumidores durante o Covid-19? E se devo, como devo fazer, né? É uma pergunta que o pessoal faz bastante. E aí, a gente trouxe 4 pontos para conversarmos sobre, né? Canais de comunicação, quais a gente deve trabalhar, o pronunciamento oficial do plano da concessionária, manter os vendedores em contato com a carteira, como eles podem e devem fazer isso, e garantir um atendimento e sanar as dúvidas. De alguma forma, a gente já introduziu esses tópicos na conversa passada, mas é bom que a gente dá uma ênfase maior agora. Canais de comunicação, Heraldo. Que tipos de canais de comunicação a concessionária deve e pode manter ou desenvolver durante esse período? Inevitavelmente, pode parecer uma resposta óbvia, os canais digitais e, sem dúvida alguma, com aquilo que o cliente hoje utiliza bastante, a questão do WhatsApp e principalmente no que diz respeito ao seu site, no que diz respeito a toda a sua vitrine virtual, que precisa conter ali estratégias bem elaboradas, o fornecimento de bastante informação, que hoje o momento é de muita informação, de oferecer ao cliente, né,
cada vez mais informações, de mostrar que nessa relação já não existe mais aquela história de alguém tirar uma vantagem, de ser o mais esperto na relação. A relação é ganha-ganha, né? Hoje precisa se estabelecer esse tipo de comportamento de uma relação ganha-ganha mesmo, que saia só do teórico, do bordão comum, mas que isso seja com muita transparência, com muita visibilidade, para que o cliente possa se sentir com muita segurança no conhecimento do produto, cada vez mais, em comparativos, né, e que o cliente possa fazer a sua opção, as suas escolhas, dentro de parâmetros em que ele se sinta confortável. E o que intui uma boa decisão, o que intui uma boa escolha, inevitavelmente, é a informação. Legal. Até aproveitando o teu gancho, a gente viu também no decorrer do final da semana passada para cá, muitas concessionárias, inclusive montadoras também, fazendo anúncios na TV, fazendo anúncios no Google, no Facebook, falando sobre venda, 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 compre, compre, compre. E é uma coisa que o mercado automotivo deve ter muito cuidado neste período, é que falar sobre venda, falar sobre compra, falar sobre promoção, desconto, pode parecer um pouco ou até muito petulante da parte desses players. Então, isso pode acabar virando um problema. Já que uma insensibilidade, desculpa. Exato. É uma insensibilidade, né? Correto. E isso rompe com o atendimento, rompe com a proposta de minimizar a dor, né? Exatamente. Então, nesse momento, podemos aliar isso não a uma proposta de venda, né? Uhum. Não um contato comercial, mas um contato de aproveitar que as pessoas estão confinadas, de certa forma, no isolamento social, e que a concessionária, através do seu vendedor, através dos seus canais, ela cumpre o seu papel, que é de quê? De esclarecer e dar o maior número de informação ao seu cliente, ao seu consumidor. Correto. A gente está chamando isso até de social selling, né? É uma venda social que não é uma venda para venda, é uma venda para esclarecimento e informação. Fantástico. Então, em vez de o mercado automotivo abrir canais de comunicação para desconto, bônus, compre, 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 tem que ser um canal que fale sobre o produto, que esclareça o posicionamento da concessionária e como vai ser esse relacionamento durante esse período de contingenciamento. Show de bola. Outra coisa que precisa ficar muito claro para as concessionárias é que elas digam para o mercado, através de e-mail marketing, redes sociais, conteúdo nos seus sites, como a concessionária vai se comportar durante esse período. Horários de atendimento, home delivery, revisões, serviços, tudo isso precisa ficar muito claro para o consumidor. Até porque, a gente estava até falando sobre isso há pouco tempo, WhatsApp, grupos, então as pessoas estão com enxurradas de informação perante todo esse contingenciamento sobre essa doença e elas não sabem muito bem o que deve ser ouvido e escutado, né? Então, nada melhor do que saia da própria concessionária dos canais de comunicação dela, qual é o posicionamento que ela está tomando. Isso perante aos próprios colaboradores, que também são clientes da própria concessionária, como a concessionária está se comportando com os colaboradores, o home office, as férias, e como ela está se comportando com o consumidor e com todo esse problema. E como a concessionária vai fazer também alguma coisa pela sociedade, né? O mercado automotivo no Brasil, assim como o mercado automotivo no mundo, ele tem uma grande responsabilidade perante a sociedade. Então, é um mercado que envolve muitos outros setores que dependem do mercado automotivo. Então, o mercado automotivo, a concessionária, que é o ponto mais próximo do consumidor com relação ao mercado automotivo no geral, precisa deixar claro também qual vai ser o papel da concessionária perante a guerra contra a Covid-19. Então, tudo isso precisa ser muito bem esclarecido e pronunciado oficialmente pela concessionária, via o seu gerente, o seu diretor, o dealer, via o marketing. Isso precisa ficar muito claro. Beleza? É, sem dúvida alguma, responsabilidade social. Correto. Acima de tudo. Todos nós, né? Sem dúvida. E aí, terceiro ponto, manter os vendedores em contato com a carteira. E aí, Heraldo? Bom, já falamos sobre isso, mas acho que nunca é demais nós reiterarmos essa posição.
A venda, ela é fruto mesmo de um relacionamento. Quanto mais eu consigo entender quais são as necessidades reais daquele que é meu cliente, mais eu consigo adequar, né, o meu produto às condições desse cliente. Né? Fazer com que o meu produto, os meus serviços, eles, sem dúvida alguma, preencham a expectativa real do cliente. Né? E mais do que isso, né? A gente precisa deixar bem claro que a questão da experiência do cliente, ela não pode ser única e exclusivamente adquirindo bem, comprando o automóvel. É um relacionamento que precisa se estender. Então, o contato com a carteira de cliente precisa ser mantido, né? Precisa ser sempre atualizado. O vendedor, a concessionária, o representante da concessionária, do pós-venda ou da área de venda, ele precisa estar presente, acompanhando o cliente, para que ele possa, né, sem dúvida alguma, fazer valer a expectativa sempre de um bom serviço, da continuidade desse serviço, desse acompanhamento, nesse trabalho de consultoria permanente. Legal. Uma coisa muito importante, até eu estou fazendo com os nossos clientes, é ligar para cada um, cliente recente e também cliente que está em prospecção, para oferecer apoio, ajuda e orientação, né? Então, nada mais do que justo que os vendedores de showroom e até os vendedores online, né, os encantadores, nesse período aproveite para conversar com os prospects, né? E para conversar também com os clientes que já fecharam, falando sobre a concessionária estar com todo o apoio necessário, se ele está com alguma dúvida no veículo que acabou de adquirir. Enfim, é desenvolver relacionamento, conversar com o cliente que já está na carteira ou conversar com o cliente que estava na fase de fechamento, é manter o apoio de toda maneira. E por último, a gente também já até acabou falando sobre isso, que é o garantir atendimento e sanar dúvidas, que tem a ver com manter a carteira ativa, manter a carteira com um bom relacionamento. Você tem mais alguma coisa a falar aqui, Heraldo? Eu queria apenas encerrar chamando mais uma vez a atenção para a questão da importância da qualificação, né, do profissional poder se utilizar de um maior número de ferramentas, ter na sua caixinha de ferramenta um maior número de ferramentas, que ele possa explorar o máximo que as ferramentas possam lhe dar, para que ele realmente seja um profissional visto pelo cliente, na ótica do cliente, como um profissional que aumenta a sua credibilidade pela própria qualificação profissional. Então, isso também é muito importante, e isso fique muito claro nesse investimento de hoje, de tempo, em que cada profissional que vai ter à sua disposição para que ele possa realmente fazer esse investimento seguro de que isso vai repercutir profundamente na sua imagem profissional. É isso aí. É isso aí. Legal. Aí a gente tem agora um setor de peças e acessórios e como manter esse setor de serviços funcionando. O que é que a gente poderia falar sobre isso? Eu vou até comentar sobre alguns casos que eu já conversei com alguns de nossos clientes, né? Então, o setor de peças e acessórios, para aquelas concessionárias que estiveram preparadas, migrou completamente para o e-commerce, né? Então, as concessionárias que tinham o setor de peças e acessórios e estavam organizando o seu modelo 2.0, simplesmente elas fizeram o quê? Montaram o e-commerce com todos os acessórios, lifestyle da marca, peças, foram para o Mercado Livre ou criaram simplesmente a sua plataforma de vendas online. E agora, durante esse período de Covid-19, essas concessionárias têm a capacidade de fazer justamente o virtual, né? Fazer o delivery, fazer a entrega definitiva pelos canais de entrega que o país vai continuar oferecendo. Mas na sua visão, Heraldo, as concessionárias que não se prepararam e não montaram um e-commerce de peças e acessórios, o que elas podem fazer hoje para que esse setor se mantenha ativo durante todo esse processo? Isso englobando também os serviços, né, as revisões. Na verdade,
vão ter que trabalhar na urgência da necessidade maior do cliente. Eu explico que não seria o ideal, porque vai chegar um momento em que uma gama muito grande de clientes hoje vão ter que levar o carro para uma revisão. Né? Na verdade, eles vão ter, mas vão levar desconfortavelmente, muitos não vão nem priorizar essa questão, haver uma grande discussão sobre a questão da garantia, né? Então, problemas estão aí no horizonte. E aí, as concessionárias, de certa forma, que não se modernizaram a esse ponto, conforme você esclareceu muito bem, terão que enfrentar esse momento de enfrentamento mesmo. Se ao mesmo tempo de buscar levar, ir até o cliente, para buscar o carro, para criar mais comodidade, para minimizar, vão também enfrentar a questão interna. Será que o colaborador se propõe a ficar exposto num período como esse também? Pois então, tem aí algo que precisa ser muito discutido. Eu tenho absoluta convicção que os RHs efetivamente vão proteger, de certa forma, o colaborador interno, né, o cliente interno. E aí, esse vai ser um cenário em que as concessionárias que se prepararam no e-commerce vão ter uma arrancada maior. Mas também, esse momento, cabe de pensar essas novas proposituras, né? De discutir essas novas ideias, e acho que também, por outro lado, a Autoforce teria como semear, dividir, ou pelo menos, né, na questão de experiências vitoriosas aí. Legal, perfeito. E aí, vamos ver. Boas práticas, o que o setor automotivo já tem feito e o que ele pode fazer, né? Então, no decorrer dessas últimas semanas, a gente viu algumas coisas bem interessantes de alguns clientes e não clientes sobre como eles estão se posicionando na internet, sobre como eles estão informando ao mercado o seu posicionamento. Então, tem algumas coisas que chamaram a nossa atenção, né? Por exemplo, o Grupo Austin, ele criou a apresentação e atendimento por videochamada, né? Então, você entra através do Message ou você solicita uma conversa via conferência do WhatsApp e um vendedor que está lá na concessionária, ele vai fazer a apresentação do veículo para você, falando dos benefícios, características, tirando todas as suas dúvidas, né? Virou o teleatendimento, se a gente pode falar assim, né? E aí outros clientes, como o Grupo Canopus, informou sobre sua teleentrega, né? Você liga para a concessionária, conversa, fecha seus pedidos todos e a concessionária vai entregar até você, talvez o veículo, talvez um acessório, ou talvez até mesmo a questão do serviço. Quando possível, né? Que alguns casos, em alguns estados do país, definitivamente as concessionárias não podem nem fazer mais o próprio leve e traz, que é o caso do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, talvez até Minas Gerais. Não são para todos. Mas o leve e traz, o home delivery, a apresentação online dos produtos, já são coisas que as concessionárias estão desenvolvendo dessa última semana para cá. E isso é muito bacana. Então, eu vou recapitular até uma coisa que a gente falou logo no início desse papo, que é falar sobre os benefícios do produto, mas sem tentar empurrar esse produto para o cliente. As pessoas vão estar em casa, as pessoas vão estar com tempo disponível, e as pessoas, principalmente brasileiros, adoram carros. Então, nada mais do que oportuno que as concessionárias falem sobre o produto, sobre como é interessante as características desse carro, que é 4x4, porque ele foi desenvolvido, como ele é legal para determinado terreno, para depois que você passar dessa crise, como seria interessante uma viagem com esse veículo, com a sua família, enfim. Tirar dúvidas sobre o produto, falar sobre características e curiosidades e dicas sobre manutenção e higienização dos veículos, é uma coisa que a gente está vendo no mercado, e eu acho que seria bastante interessante as concessionárias no seu planejamento criar alguma coisa semelhante. Eu acho que é isso. Você tem visto coisas diferentes do que isso aí no mercado, Heraldo? Olha, foi tão surpreendente a atual situação, embora a gente já vem discutindo há alguns anos sobre a necessidade de toda essa nova visão, né, da construção dessa ponte para o futuro, toda essa discussão, e que, na verdade, todo mundo foi pego realmente, né, foram surpreendidos com essa situação. Nós não esperávamos.
Então, na verdade, está se tentando fazer alguma coisa que é o velho embrulhando no papel novo, né? Num papel de presente novo. Na verdade, nós ainda precisamos nos aparelhar muito mais para fazer isso. Enfim, é a grande oportunidade. Tirando de tudo isso, para mim, além disso tudo que você disse aí, desses exemplos que você elencou, mas acho que fica aí a grande oportunidade de começarmos a investir mais em ter com o cliente para que muito mais perto nesse relacionamento para que a gente tenha novos comportamentos, apresentação de novas práticas, buscando um caminho que a gente possa fazer isso, não forçosamente, digamos assim, por uma situação de saúde pública, mas que isso seja para valorização do tempo, da comodidade e do respeito que todo cliente também merece. Muito bom. Heraldo, a gente vai finalizando por aqui. Eu gostaria de agradecer a sua participação. E eu gostaria de falar também para o público que vai estar assistindo esse webinar, que terão novos vídeos relacionados a essa série, falando sobre vendas, sobre pós-vendas, sobre macroeconomia, sobre o que podemos fazer durante essa crise. E que também, né, Heraldo, nós vamos estar desenvolvendo uma série de cursos online para que os profissionais que estão em casa profissionalizem-se, né, em atendimento ao cliente, prospecção e até mesmo alguns conhecimentos básicos como noções financeiras. Então, pessoal, fiquem de olho, porque no decorrer dessas próximas semanas a gente vai disponibilizar alguns cursos online lá pelo Autoforce Academy, para que você, profissional do mercado automotivo, aproveite todo esse tempo e se torne um profissional ainda melhor do que você é, para que depois dessa crise toda você ainda esteja mais capacitado para desenvolver seus negócios. Não é isso, Heraldo? Já está no forno, né? Já tem muita coisa no forno, já está quase pronto para a gente tirar e entregar aí com toda essa atualidade que o momento facilita e, de certa forma, que a gente possa levar um conhecimento que agregue mais do que só um conhecimento, mas que faça pensar e que faça sentido, né, para o profissional aí de venda e compra de automóvel, faça sentido para ele realmente uma mudança de comportamento já exigido hoje, infelizmente, por uma contingência de saúde pública, mas que cada um de nós já sabia que era necessário essa mudança comportamental em relação ao nosso negócio. Verdade. Então, Heraldo, muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço, um abraço a todos. Tchau, tchau.